Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Grupo Espírita de Estudos Bezerra de Menezes. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. São 17 horas e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Alguém vindo à casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Após a reunião pública, se você quiser tirar alguma dúvida, estaremos à disposição. Lembrando também que verifiquem, por favor, se os celulares estão desligados, modo avião, para que não haja nenhuma interferência no decorrer da palestra, tá bom? Hoje teremos o nosso amigo Jaime, que falará sobre a vida futura, E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Tenhamos fé. Vou preparar-vos lugar. Jesus, João, capítulo 14, versículo 2. Sabia o Mestre que, até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal em toda parte raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade, ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado pelo delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quando é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha, devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com os seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado por personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo. Adiante de nós, tenhamos fé. Assim seja. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Jesus, nosso Mestre, agradecer a espiritualidade que preparou esse ambiente para nos recebermos, agradecê-los por tudo, onde estaremos aqui, nesse salão, nesta casa, envolvidos com essas energias, que possamos absorver o máximo do que for falado, o tratamento que é realizado durante a palestra, que possamos receber esses fluidos, essas energias vindo da espiritualidade, e que ela também possa amparar, intuir o Jaime, que preparou esse tema para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a administração dessa casa por me convidar para eu falar sobre um tema tão importante. Este tema, a vida futura, envolve a todos nós. Nós estamos aqui encarnados neste planeta, graças a Deus, lindo, um planeta maravilhoso, um planeta ainda que vai se passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É uma diferença muito grande. Existem muitos sofrimentos, muitas aflições, muitas dores, muitos problemas, mas graças a Deus, nós temos uma âncora chamada Jesus. Nós temos os espíritos protetores e de luz, que estão sempre nos auxiliando e nos protegendo. Temos o nosso anjo guardião, que quando nós o chamamos, ele está conosco. Então, nós nunca estamos sós ou desamparados. Mas nós precisamos compreender. Deus nos criou. Todos nós, somos filhos de Deus. Todos nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. Todos nós podemos fazer coisas maravilhosas, mas para isso, nós temos que querer fazer. Não adianta eu, nem ninguém, falar para alguém que tem que fazer alguma coisa. Se este alguém não tiver a vontade de fazer. Jesus, há 20 séculos, quando esteve aqui no planeta Terra, deixou muitos ensinamentos para nós. E nós precisamos começar a nos conscientizarmos desses ensinamentos, porque nós fomos criados para aprender a amar, para aprender a perdoar, para nos desenvolvermos. Nós estamos aqui no planeta Terra momentaneamente. É uma passagem. Graças a Deus, estamos encarnados nesse século. E essa encarnação é uma das melhores que nós temos na nossa vida, porque nós estamos aprendendo muito. Nunca tivemos tantas condições de desenvolvermos os nossos conhecimentos como nesta ocasião que nós estamos. Tudo que nós plantarmos aqui no planeta Terra, nós vamos colher lá, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Eu e todos nós somos um corpo. Nós somos um perispírito que moldou esse corpo. E nós somos um espírito que vai continuar em sua trajetória evolutiva. E tudo que eu aprender aqui, não é o meu corpo que está aprendendo, porque ele vai ficar aqui na Terra. Tudo que eu aprender aqui é o meu espírito, porque ele precisa desse conhecimento para ele evoluir. Nós podemos fazer coisas maravilhosas, porque se nós somos filhos de Deus,
Nós temos a essência divina de Deus dentro de nós. E só não fazemos se nós não quisermos. Vamos aproveitar para falarmos um pouquinho mais. A vida aqui no planeta Terra, hoje, existem encarnados, já falei várias vezes isso, 8 bilhões e 300 milhões de espíritos. Jesus falou para nós há 20 séculos: meu Pai não para de trabalhar. E nós também temos que trabalhar, porque nós temos a nossa missão. E tudo que nós fizermos de bom, para o bem, ajudando alguém, seguindo o caminho reto traçado por Deus, nós estaremos fazendo a nossa parte. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, meu livro está aqui, velhinho, encapado, foi a Marcela que me deu. Este livro, neste mês de abril, tem várias passagens maravilhosas. Uma passagem é com tristeza, mas com alegria, que nós falamos, que foi o desencarne do Dr. Bezerra de Menezes, no dia 11 de abril de 1900. Olhem bem, aqueles que já estudaram a vida do Dr. Bezerra de Menezes viram que foi um ser aqui no planeta Terra que só fez o bem e a caridade, que ajudou muitos seres. E quando ele chegou lá na erraticidade, no mundo verdadeiro, tinha uma quantidade de espíritos ovacionando ele. E Celina, mandada por Maria de Nazaré, foi falar com ele que ele poderia galgar mais um degrau. E ele falou: peça a Maria que, enquanto houver um ser no planeta Terra precisando de ajuda, eu gostaria de ficar para conseguir colaborar com esses seres. E pela dom da ubiquidade, muitos seres chamam o Dr. Bezerra de Menezes, pedem ajuda a ele, e ele está sempre ao nosso lado, nos protegendo. No dia 15 de abril, Allan Kardec, 15 de abril de 1864, vão fazer 162 anos, Allan Kardec lançou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E em 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, este mês de abril é um mês maravilhoso, que nós devemos começar. Aqueles que quiserem, venham estudar aqui nessa casa. O Evangelho está aqui sempre. Os estudos dos livros da codificação espírita estão aqui. As portas estão abertas. E todos aqueles que entram aqui recebem amor. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E esperamos que possamos passar alguns momentos muito felizes. E que possamos também compreender o que nós temos que fazer para sairmos daqui do planeta Terra melhor do que nós chegamos. Nós podemos. Mas para podermos, nós temos que querer. Ninguém faz nada
se não quiser. Mas já está na hora de nós compreendermos que o mundo modificou-se, que a evolução do planeta está sendo muito grande, que a quantidade de espíritos que vem nesses 169 anos para viver aqui no planeta Terra, que cresceu em 7 bilhões e 300 milhões de habitantes de espíritos. A gente não pode só pensar que só tem desgraça, que só tem problemas, porque existem muitas coisas maravilhosas acontecendo. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos aqui, vamos colocar pensamentos positivos, vamos estar aqui reunidos em nome de Jesus, porque Jesus falou: quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. E Jesus está presente, porque essa reunião aqui, essa casa aqui é feita de amor, de carinho, e nós podemos fazer coisas maravilhosas, e cada um de nós que estamos aqui, estamos sendo tratados, cada um de nós estamos recebendo energias, estamos doando também, porque depende do nosso pensamento, depende da nossa vontade, para que nós possamos fazer o bem, a caridade, com muito amor no coração. A vida futura. Neste capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo. Há 20 séculos, Jesus falou isso para nós. Meu reino não é deste mundo. E nós pensávamos que só houvesse a Terra, que a Terra era o centro do universo, naquela ocasião. E Jesus não podia falar tudo para nós, porque nós íamos ficar deslumbrados, assim como o dia que eu entrei nessa casa, que eu verifiquei tantas coisas maravilhosas que eu podia fazer. Eu comecei a ficar deslumbrado, porque até aquele momento eu não tinha despertado. E quando eu comecei a despertar e saber que eu posso fazer coisas maravilhosas, eu comecei a estudar, eu comecei a olhar meus irmãos como irmãos, filhos de Deus. Eu comecei a ver que eu poderia fazer o bem e a caridade, e desenvolver o sentimento do amor e do perdão no meu coração. Todos nós podemos, mas quem vai fazer por mim? Quem vai fazer por você? Se você não quiser e não despertar, é você que tem que despertar. É você que tem que saber: eu quero mudar a minha vida. Assim como Jesus falou para Nicodemos, que era preciso nascer de novo para alcançar o reino de Deus. O que Jesus quis falar com isso? O nascer de novo é a qualquer momento. Você pode despertar, você pode mudar a sua vida, você pode acreditar que você pode fazer coisas maravilhosas, porque você é um filho de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha você se sentindo um filho de Deus, acreditando que aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquele sofrimento, aquelas doenças podem ser vencidas se você lutar, se você acreditar, se você tiver fé. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Aproveite essa encarnação, ela é a melhor que nós temos. Não percam. Não cheguem lá na erraticidade falidos. Olha o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes. Olha o exemplo de Francisco Xavier. Olha o exemplo desses espíritos maravilhosos, desse Allan Kardec, que codificou essa doutrina para nós. As portas estão abertas. Ninguém é obrigado a vir, mas você, se tiver vontade, saia e descruze os teus braços e acredite que você fazendo,
você vai melhorar, você vai mudar, você vai começar a acreditar que a vida é maravilhosa e que nós podemos fazer coisas maravilhosas se nós quisermos. Jesus falou sobre a vida futura várias vezes, em muitas ocasiões, mas nós não estávamos preparados para acreditarmos, ou para confiarmos nos ensinamentos dele, ou para entendermos aquilo que Jesus falou. Deus enviou Jesus aqui no planeta Terra para nos ensinar a amar, para nos ensinar a perdoar, tanto que na cruz, depois de tanto sofrimento que ele teve, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E quando que nós vamos aprender? Só nós vamos aprender se nós nos instruirmos, se nós acreditarmos, se nós quisermos. Aprenda, mude sua vida, acredite, Deus existe, acredite, Jesus é uma âncora que eu posso segurar no momento que eu preciso. Acredite na espiritualidade que está sempre nos protegendo, nos auxiliando e nos ensinando, se nós quisermos. É preciso querer. É preciso que você desperte e que você mude a sua vida e que você queira fazer. Não adianta eu falar, nem ninguém falar para você. É você, um espírito individual, um espírito criado por Deus, um espírito que tem a luz que é transmitida através do coração de Jesus dentro de você. É a luz que nós podemos alcançar, que nós podemos ver, que nós temos em nossa casa, que nós temos a luz do sol, que nós temos onde quer que nós olhemos. Põe essa luz dentro de você. Faça brilhar a sua luz. E olhe o seu irmão como irmão. E olhe e ajude aqueles seres que precisam. Nós podemos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2 do primeiro item, a vida futura, tem a seguinte narração: há 20 séculos passados, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, Jesus já tinha sofrido muito neste momento. Perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. O que é que Jesus quis falar com isso? Ninguém vai ficar estacionado. O planeta Terra está evoluindo. Só não vê quem não quer. Só pensa que as coisas más, ruins estão acontecendo sem olhar as coisas maravilhosas que estão acontecendo. Existem muitas coisas boas. Não é possível que 8 bilhões e 300 milhões de seres que estão dentro desse planeta atualmente, que todos eles estejam praticando atos indevidos. Existem muitos seres que estão começando a aprender a amar como Jesus nos ensinou. Existem muitos seres que estão olhando para aqueles seres que estão precisando de ajuda e dando sua mão, dando uma palavra, dando carinho,
dando compreensão, contribuindo para que aqueles seres recebam aquilo que estão precisando. Ainda há muita ganância, ainda há muito egoísmo, ainda há muita maldade, ainda há alguns seres que pensam que têm poder, mas o poder é Deus, e tudo só acontece com a permissão de Deus. Isso está acontecendo. Não é para nós ficarmos revoltados com as coisas que estão acontecendo. É para que nós possamos começar a olhar, para que nós não façamos igual a esses seres. Nós podemos mudar. Nós podemos melhorar a nossa vida. Nós podemos encontrar a paz, encontrar a resignação e a coragem e continuar lutando, se nós acreditarmos que nós somos filhos de Deus e que nós podemos fazer coisas maravilhosas, que muitas vezes nós ainda não nos conscientizamos. Venham estudar, venham aprender, venham se dedicar, dedique um momento, que você vai ver a diferença que faz. Nós ficamos estudando agora o estudo do Evangelho há poucos momentos, de 3h30 às 4h30. Quando todo mundo sai, temos certeza que saímos leves, que saímos com mais conhecimentos, que saímos com mais confiança, que saímos acreditando que mais eu posso fazer melhor na minha vida. Graças a Deus. E todos estão convidados. Todos aqueles que quiserem vir, as portas estão abertas. Não se obriga a ninguém. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está na Bíblia Sagrada, em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. E em João também, no capítulo 14, Jesus falou para nós: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, Deus, para que mande um outro Consolador, para ensinar tudo aquilo que eu não pude ensinar a vocês, e esclarecer tudo aquilo que eu falei e vocês não entenderam. Em 1857, 18 de abril, veio a doutrina dos Espíritos, com o livro dos Espíritos. Esse livro está aqui para aqueles seres que quiserem vir estudar e aprender. A primeira pergunta do livro: o que é Deus? Olha só a profundidade que esse ser colocou neste livro. Quando os Espíritos lançaram esse livro, e a primeira pergunta fala sobre Deus. Amigos, será que existe alguém que tem dúvida da existência de Deus? Eu estou sofrendo demais. Poxa, se Deus fosse tão bom, Ele não me castigaria assim. Quem sabe o que fez lá atrás? Quem sabe quais são os erros que nós cometemos? Ninguém sabe. Então, se você está passando por alguma situação, algum sofrimento, acredite que se você lutar, você vence. Deus não dá carga superior a que nós possamos suportar. Acredite nisso, porque quando você não pode suportar, Ele não dá.
Então, se você está recebendo algum problema, alguma situação difícil, algum sofrimento, alguma doença, é porque você já tem capacidade para você vencer aquela prova. Lute. Nós somos guerreiros. Nós somos vencedores. Cada um coloque dentro de si e fala: eu posso, porque eu sou filho de Deus e eu tenho condições de conseguir vencer essa batalha. Olhe para trás. Quantas batalhas nós já vencemos, meu Deus? Quantas? Estamos aqui. Passamos agora por uma pandemia. Então nós somos importantes para Deus. Todos os seres que estão aqui no planeta Terra são importantes para Deus, porque estão produzindo alguma coisa que é de suma importância para que nós possamos continuar nesta vida. Acredite. Coloque esse pensamento dentro de você. Coloque bons pensamentos dentro de você. Ajude a fazer o bem, a caridade. Comece a distribuir amor. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como você vai mudar a sua vida. Como as coisas vão melhorar para você. É tão maravilhoso. É tão bom quando você começa a compreender: eu posso fazer. Se eu quiser, e eu posso, graças a Deus. Então façam, então mudem a sua vida, então acreditem em vocês. Se você tem alguma dúvida, olhe para trás. Meu Deus, eu já venci tanta coisa. Só de nascer, estar aqui agora, eu já venci tantas batalhas. Por favor. Então continue lutando. Não desista. O bem é muito bom. Quando eu faço o bem, eu já perguntei mais para várias pessoas: quando você faz o bem, como você se sente? Aí a pessoa fala: maravilhosamente bem. Então por que você não só faz o bem? Porque ainda não estamos em condições suficientes de continuarmos fazendo o bem. Mas tudo que de bom que eu fizer, estou plantando para a minha vida espiritual. Mude a sua vida. Faça aquilo que você puder para aproveitar esta encarnação, porque você está plantando hoje para colher amanhã e para colher na erraticidade no mundo espiritual. Jesus claramente se refere à vida futura com essas palavras. Jesus apresenta como meta para a humanidade há 20 séculos o que irá ter e como esta vida futura deve constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. O ser humano que compreende que esta vida é apenas uma passagem, que compreende que seu espírito vai continuar em sua caminhada evolutiva, que compreendem que nós temos que progredir, nós temos que melhorar, nós temos que aprender a amar e a perdoar, nós temos que começar a fazer o bem e a caridade, nós temos que tirar essa pedra que existe aqui no nosso coração e colocar o sentimento do amor, sentimento do perdão, sentimento da confiança e do crédito de que Deus existe. E aí você vai mudar, porque você vai acreditar que você, como filho de Deus, pode fazer coisas maravilhosas. Só você pode fazer. Nós podemos pedir por você,
nós podemos fazer preces e orações por você, nós podemos querer ajudar você, mas só você, porque somos espíritos individuais, e lá na raticidade, vamos continuar como os espíritos individuais, e a vida vai continuar. Aquilo que eu estou fazendo aqui, se cada vez eu estou mais melhorando, eu também, lá na raticidade, vou continuar melhorando. Mas se eu quiser colocar ódio no meu coração, se eu quiser colocar rancor, se eu quiser colocar inveja, ganância, defeitos que vão me prejudicar, vocês acham que eu vou progredir? Vocês acham que eu vou receber o mesmo tratamento de Deus quando se eu fizer o bem, a caridade, com amor no coração? Vocês acham que eu, mudando a minha vida, começando a ver as pessoas como meus irmãos, filhos de Deus, como nós? Olhe bem, existe um caminho reto, traçado por Deus para nós seguirmos. Só não seguimos se nós não quisermos. Então, quando Jesus falou isso para nós, que nós temos que começar a nos conscientizarmos, que nós podemos fazer coisas melhores, que nós podemos melhorar, que nós podemos começar a amar o nosso irmão, como filho de Deus, como nós vamos começar a nossa caminhada. Vocês já pensaram, já pararam para perguntar, será que eu tenho alguma missão aqui na Terra? Será que Deus me trouxe e me permitiu que eu encarnasse aqui no planeta Terra para me ficar de braços cruzados, esperando a vida passar? Ou será que Deus me trouxe aqui na Terra para que eu aprendesse e desenvolvesse o amor dentro de mim, o sentimento? Será? Ou será que Deus permitiu que eu viesse aqui na Terra para ajudar o meu irmão, para dar uma palavra de carinho e de conforto para ele? Será? Nós não sabemos. Existe, graças a Deus, o esquecimento do passado. Isso é uma virtude, é uma bênção de Deus, porque nós podemos ter e encontrar desafetos nossos de vidas passadas, e aí, como nós temos que aprender a desenvolver o amor, nós temos que perdoar esses seres, nós temos que nos reconciliar com eles, para que quando nós partirmos, não levemos nenhum sentimento nocivo em nosso ser. Jesus falou para nós as bem-aventuranças, mas nós não sabemos todas as bem-aventuranças. Mas existem bem-aventuranças que nós podemos aprender. E nós podemos começar a olhar, que nós podemos fazer há 20 séculos. Os ensinamentos de Jesus, eles foram para cada um de nós. Ele mostrou para nós que nós podemos fazer coisas bem diferentes. As bem-aventuranças ainda não é para nós, mas acontece que aquele ser que compreender as bem-aventuranças e começar a dar um passinho, melhorando, ele vai modificar o seu modo de ser, de pensar, de agir.
Ele vai começar a ter uma noção de que, na realidade, Deus é o ser que nós temos que entregar na mão deles algumas coisas que nós não podemos fazer. Muitas vezes nós falamos assim, nós temos que fazer alguma coisa e nós queremos aquela coisa e nós fazemos e pedimos a Ele, mas acontece que tudo acontece somente com autorização de Deus. Então, meus amigos, eu não aguento mais essa vida. Eu já estou cansado de tantos problemas, tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas doenças. Quem tem certeza de que fazendo alguma coisa contra a sua vida vai desencarnar? Ninguém. Nós não temos certeza de nada. Portanto, vamos aproveitar essa encarnação para a gente poder começar a compreender que eu posso fazer coisas maravilhosas, ajudar os meus irmãos, viver uma vida de paz, de carinho, de compreensão, mudar o meu modo de ser, de pensar, respeitar aqueles seres que estão ao nosso lado, falar coisas maravilhosas, dar conselhos bons. Mas conselho, se fosse de graça, ninguém dá. Não dá. Se você está falando uma coisa que seja útil, que possa auxiliar alguém, fala. Mas não obrigue, porque cada um vai fazer aquilo que quer fazer. Nunca obrigue ninguém. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este foi o primeiro mandamento que Jesus deixou aqui no planeta Terra. Aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Para amar a Deus, nós precisamos aprender a nos amar. Eu estou encarnado neste corpo. Um perispírito que moldou esse corpo, que tanto dos 8 bilhões e 300 milhões de habitantes, não tem um igual ao outro. Então, o perispírito que moldou o corpo de cada ser é diferente. E o espírito que faz com que eu tome muitas decisões sobre a minha vida. Meu espírito. Muitas vezes a gente pensa, meu corpo está mandando eu fazer isso. Não, é meu espírito, que precisa ser domado, que precisa aprender a respeitar as condições que o meu corpo tem. Nós temos que domar os nossos defeitos. Nós temos que começar a desenvolver as nossas virtudes. Nós temos que aprender para que nós possamos passar uma vida aqui na Terra mais feliz, mais completa, com mais paz, com mais amor, com muito perdão. Nós podemos? Claro que sim. Mas só se nós quisermos. Não adianta. Não adianta. Cada um tem que ter a compreensão. Cada um tem que entrar dentro da sua mente e pensar: o que eu estou fazendo de bom? Ou o que eu estou fazendo de errado? E mudar a sua vida. A doutrina espírita veio para nos ensinar que nós precisamos melhorar moralmente. Os espíritos vieram para falar para nós:
vocês precisam aprender a amar como Jesus vos ensinou. Nós precisamos abrir o coração para não colocar ódio, nem rancor, nem sentimentos nocivos em nossa mente. Nós podemos mudar só se nós quisermos. E aí vem as bem-aventuranças. Seu Jaime, eu não compreendo as bem-aventuranças. Nem eu. Seu Jaime, eu não sigo as bem-aventuranças. Nem eu. Mas acontece que você já sabendo. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já souber as bem-aventuranças, você já começa a observar um pouquinho mais alguma coisa que você está fazendo. Mas vamos lá. Há 20 séculos, Jesus falou sobre ela. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os humildes de espírito, aquele que acredita em Deus, aquele que acredita nos ensinamentos de Jesus, aquele que tem fé, que sabe que na realidade a situação que ele está passando vai vencer. Se ele lutar, se ele não desistir, se ele acreditar que pode, ele vai receber a ajuda que precisa. Entregar na mão de Deus algum problema e alguma dificuldade que você tiver. Não ter impaciência. Eu quero que acredite, eu quero que aquilo aconteça hoje ou amanhã. Calma. Você já pediu. Tenha fé. Espere um pouquinho. Eu tenho sempre perguntado às pessoas. Jesus falou para nós: se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ai, meu Deus, não trouxe? Não, trouxe. Se tu tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas. Todo mundo conhece um grão de mostarda? Eu trouxe aqui para vocês verem o tamanho da nossa fé. Aqueles que não conhecem um grão de mostarda, quer ir passando aí para mim? Vê e passa. Se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso mover montanhas. Quais as montanhas que eu vou mover? As nossas imperfeições, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas doenças, as situações difíceis que eu estou passando, mas eu tenho que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, pelo menos. Meu Deus, será que eu tenho? Será que todos nós temos? Será que todos nós acreditamos que nós podemos? Uma pergunta: será que nós acreditamos que quando nós desencarnarmos, a vida continua? Se você não acredita, continue chutando o balde. Aqueles seres que pensam: eu vou tirar a minha vida porque eu não suporto mais. Meu Deus, que erro que está cometendo. A vida é para ser vivida. Se Deus permitiu que eu viesse para cá, encarnado para esse planeta, é porque eu tenho alguma coisa para me fazer. Não é possível que Ele tenha me colocado aqui pelos meus lindos olhos. Jaime, você é bonito. Eu vou colocar você lá na terra para você ficar lá. Não. Ele me deu uma missão. Ele quis que eu aprendesse alguma coisa e desenvolvesse alguma coisa e fizesse alguma coisa, assim como todos vocês. Por favor, compreendam.
Modifiquem a sua vida. Encontre um momento. Você tem o teu problema, tem o teu trabalho, tem a tua dificuldade, mas encontre para você começar a ver que você pode mudar, que você pode fazer coisas maravilhosas, porque esse planeta é maravilhoso. E nós estamos aqui nesta encarnação maravilhosa, porque os ensinamentos são inúmeros. Meu Deus, só não vê quem não quer. Aproveitem, por favor, independente da idade, jovens, idosos, enquanto estivermos aqui, nós temos alguma coisa para nós fazermos, que Deus quer que nós façamos, que nós não sabemos qual é, mas que está sendo importante para Ele. Use a vida, use o momento que você tem e aproveite. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A vida é muito bela. Aproveitem a vida. Eu ia pegar algumas coisas para falar para vocês. Mas neste livro, está na biblioteca, quem quiser pode pegar. Tem a passagem da vida de Jesus aqui na terra, os conselhos dele. E Jesus, quando ele foi crucificado, ele deixou para nós uma mensagem. Então, eu gostaria de ver, não vai dar tempo de ler essa mensagem. Só que quando Jesus apareceu para nós, antes dele ir até o Pai Celestial, tinha um grupo de seguidores que estavam esperando que Jesus voltasse, porque ele falou que iria voltar no terceiro dia. E aí, Jesus deixou para nós, quando ele voltou, tinha um grupo de pessoas esperando por Jesus. E ele, quando apareceu, em pensamento, todos os seres que estavam lá reunidos ouviram essa passagem. Amados, eis que retorno à vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que dissigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção, pelas verdades do Evangelho.
eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos, para entrardes na posse do tesouro celestial. Muitas vezes experimentarei o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estarei na terra, fora das suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas terrenas. Negai-vos a vós mesmo, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para me seguir. Jesus, essa mensagem chama os 500 da Galileia. Jesus nos deu uma procuração para aqueles 500 que estavam lá, que em todas eles encarnam e desencarnam no planeta Terra para desenvolverem e ensinarem o Evangelho de Deus. Nós podemos estar lá na época em que Jesus apareceu para nós. Nós podemos ser um desses missionários que Jesus nos deu a missão de levar o Evangelho. Então, meus irmãos, nós temos uma obrigação. Podemos não ser também, mas feliz daquele que compreende, que estuda e que faz o bem e a caridade, que dá uma palavra de carinho e de conforto, que olha para o seu irmão como irmão, filho de Deus, e que está pensando que pode ajudar e fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Eu queria pedir duas coisas. A primeira, olhem para essa luz que está nos iluminando, todo mundo. Pensem na luz que é transmitida através do coração de Jesus, aquela luz imensa que está iluminando. Projetem essa luz sobre vocês, sobre seus familiares, sobre seus amigos, sobre esses seres que estão nos escutando, sobre esses espíritos que desencarnaram, sobre o Dr. Bezerra de Menezes, para que eles recebam muita luz, muita paz, muita proteção, muito amor. E a segunda, após esse pensamento e essa energia que foi transmitida, cada um olhe ao lado e fala para cada um dos seus amigos: tenha um domingo de paz e de amor. Por favor, olhe para o teu lado e fale. Que Deus ilumine a todos nós e permita que nós possamos compreender que nós precisamos mudar a nossa vida. Muitas felicidades e muita luz para todos. Graças a Deus. Então vamos agradecer ao Jaime pelo seu estudo de hoje, pelas reflexões. E agora vamos passar para o momento do passe. Portanto, peço, por gentileza, que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, em prece, que os passistas possam se posicionarem para darmos início. Pensando em Jesus,
Depois você pergunta se tem mais gente que chegou a primeira vez. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos continuarmos nessa vibração, nesse momento, com os pensamentos elevados e agradecendo mais uma vez a Jesus, agradecer a espiritualidade por mais um dia de reunião pública realizada, que possamos ter absorvido o máximo do que foi falado para fazermos nossas reflexões, que possamos ter absorvido o máximo das energias positivas desse tratamento que foi realizado durante esse tempo que ficamos aqui, que estivemos aqui. Vamos, neste momento, enviar energias positivas também para os nomes que foram colocados nas caixas de prece, tanto os encarnados como os desencarnados, que eles também possam receber essa energia, seja onde eles estiverem. Que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, levando para aqueles que não puderam estar aqui conosco essa energia, esses fluidos, esse amor que é envolvido aqui na casa, que possamos ter uma noite de sábado boa, um domingo excelente, uma boa semana, e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, no início eu perguntei se tinha alguém vindo pela casa pela primeira vez, e vou perguntar novamente, tem alguém vindo à casa pela primeira vez? Tá ok, obrigado. Bom, quanto aos avisos, nós temos, eles são colocados ali fora na televisão, passa um vídeo, né, falando sobre as informações da casa. E eu vou dar uma reforçada agora sobre a questão da cesta básica que nós fazemos, que é um trabalho que nós fazemos com assistência das famílias, né, que são alimentos, né, da cesta básica. Quando vocês saírem aqui do salão, tem um quadro à direita de Jesus, ao lado tem um quadrinho com todos os itens e as quantidades que nós precisamos. Então, se vocês puderem passar ali, dar uma olhadinha, tá? E na livraria, a caminho também, tem as informações sobre cesta básica, sobre livros e promoções, trabalho de artesanato, para aqueles que quiserem contribuir como sócios ou fazer alguma doação, porque nós temos as nossas questões, nossas despesas administrativas, né? Então contamos com a colaboração, não só dos trabalhadores, como também aqueles que vêm à casa para assistir.
Então, dá uma passadinha ali na livraria, procure a Marianina. Tá bom? Então, vamos agora ao sorteio dos livros. A pessoa que está vindo pela casa pela primeira vez já pode passar ali na livraria e pegar. Tem mais uma pessoa? São os dois. Ah, são os dois. Tudo bem. Vocês dois já podem passar lá e pegar o livro, tá bom? E agora nós vamos falar o número, que ele fica ao lado direito da cadeira, né? Se vocês puderem identificar, lado direito, tá bom? Então, o seu Jaime vai falar um número aí, vamos ver se vai dar... 17. 17. Alguém tem o número 17? É lado direito, na perninha direita, né? Não, é 20. Nossa, já. Ele é 17, né? Não, 17? Fechou, então. Então pode passar na livraria, passem na livraria, tá bom? Então tenham todos uma boa noite, bom em paz, fiquem com Deus.